Ora, viva, sejam todos bem-vindos a mais um programa Reflexões. Estamos aqui para conversar sobre um tema que é muito preocupante e é uma coisa que todo mundo observa, mas não dá a devida atenção. Ou muitos até dão atenção, mas por motivos errados, que é o espírito de interajuda pessoal. É nesse sentido que nós trouxemos aqui um convidado que ele entende, de uma certa forma, viveu essas experiências. Luar Poeta, seja bem-vindo ao programa Reflexões e obrigado por ter aceito participar deste tema super, mas super importante, que é a questão da interajuda, ou seja, o espírito de interajuda pessoal. Muito obrigado, meu colega, amigo, irmão Jack Kwambi. Dizer que é uma bastante honra estar aqui no programa Reflexões para ver se juntos podemos refletir em torno de alguns assuntos que, se calhar, ou de certa forma, tanto preocupam a nossa sociedade. Portanto, agradeço eu pelo convite e também pelo tema que me foi sugerido, porque se formos observar atentamente, iremos notar que é um tema que, na verdade, se encaixa basicamente com a minha pessoa, pois bem sabes que eu também sou um daqueles que vem prestando algumas ajudas aos outros, às pessoas, naquilo que eles precisam ou que necessitam para poder progredir. Portanto, eu acho que vou ter muita coisa que dizer, sem precisar de utilizar os terceiros como exemplos, pois é uma coisa que eu tanto vivencio e vivo no meu dia a dia. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou Luar Poeta, sou professor de amanhã, sou um jovem batalhador e sonhador e sou também o fundador do canal ou portal Olhar do Povo. Dizer que aquela página que te informa com credibilidade e responsabilidade, aqui está o mentor Jack Kwambi. Muito obrigado pela oportunidade que me concedeu para poder fazer essa pequena propaganda. Podemos ir direto ao assunto. Muito obrigado, Luar Poeta. É basicamente isso, é aquilo que vocês ouviram. É um jovem que tem o poder daquela informação que pretende transmitir a voz. É o professor do amanhã. Ele também presta esse tipo de serviços, mas sem nenhum retorno. É isso que nós queremos falar. Hoje em dia temos visto muita coisa, muitas pessoas a ajudar outras pessoas, mas muitas das vezes esperando algo em troca. Como é que tu observas, sendo um jovem que, graças a Deus, ele é meu colega, como ele dizia, numa formação em que nós estamos a fazer, e eu tenho visto que, de uma certa forma, quando um formando, não importa se é teu amigo, tu tens aquela facilidade de ajudar e dar orientação para aquilo que a pessoa, de uma certa forma, quer. Como é essa coisa? De onde é que provém essa humildade de tu se compadecer com aquilo que é a preocupação da outra pessoa? Na verdade, essa humildade, posso dizer que não é de agora, pois vem comigo desde os tempos, desde que eu frequentava o ensino primário, assim como no ensino secundário. Só que lá eu fazia aquilo de uma forma inocente. Eu não sabia que era preciso eu fazer muito mais para que a pessoa possa alcançar os seus objetivos, porque lá eu estava a fazer o quê? Eu estava a prestar uma ajuda aos outros quando eles necessitarem, mas que tipo de ajuda eu dava? Eu estou a falar dos testes, de algumas preocupações escolares, essa coisa toda. Mas só que com o problema da humanidade, nós sabemos que tem aquele problema de se preocupar com o fruto, se preocupar em ser ajudado com o fruto, mas não conhecer o caminho. Então, eu estava apenas a fornecer o fruto, eu não sabia fornecer o caminho, estás a perceber? Estou a dizer isso porque, por exemplo, desde na terceira ou quarta classe, eu já fazia isso, já ajudava algumas colegas nas leituras ou na resolução dos trabalhos de casa, mas muito mais falando dos trabalhos de casa, as pessoas só vinham ter comigo para pedir taxativamente as respostas, por exemplo, dizer que, olha, estou a pedir a resposta de número 6. Ao invés de a pessoa vir ter comigo para pedir a explicação ou os caminhos para chegar até a resposta. Estás a ver, né? Então, lá eu vinha fazendo tudo isso, mas só que com o ingresso que eu tive aqui nessa instituição, posso dizer que foi uma melhor coisa que eu pude fazer na minha vida, pois com esta formação eu pude desenvolver essa parte de mim, estou a falar dessa humildade também, fornecer os caminhos
as pessoas para poder não simplesmente esperar o fruto, mas também conhecer a própria árvore que dá fruto, estás a perceber? Então, falando nisso, eu, principalmente no ensino secundário, eu fazia isso para as colegas. Eu me lembro que houve um momento em que tive que fazer uns testes aí de uma forma isolada, sozinho, numa sala de aulas, porque os professores já sabiam que o colega Luar estava sempre a fornecer ajuda. E como se não bastasse, eu era muito, um pouco bom, neste caso, para não dizer que era muito mais melhor, na disciplina de inglês, educação visual, assim como a língua portuguesa. Então, quando chegava o dia de teste de educação visual, os professores eles já sabiam que o colega Luar vai ter que fornecer à turma. Eu fazia o meu teste em 20, 25 minutos a 30 minutos. E o restante do tempo eu prestava ajuda aos colegas. Então, o professor não recebia aquilo de uma boa forma. Todos nós sabemos que não é bem aconselhável assim. E ele teve que me tirar da sala. Já perceber, ele me colocar numa outra sala para fazer o teste sozinho, para ver se aqueles conseguem fazer. Sem necessariamente a sua presença, sem você Sim, dar. sim. Os testes são assim mesmo. Sim. Então, testes, você tem que se focar. São 40 minutos, tens que fazer. Exato. Só que com essa coisa aí, eu pude perceber que ele tem razão. Por quê? Porque as pessoas só estavam à espera de o quê? De ter o fruto. Não queriam conhecer os caminhos para chegar até aquela árvore que dava os frutos. Então foi por isso que os professores optavam por essa via. Mas aqui eu pude perceber que, não é necessariamente você dar os frutos, é preciso que quando alguém vem te pedir água para beber, além de lhe oferecer esta garrafa de água, você deve lhe indicar um poço. Indicar que olha, o caminho do poço fica ali. Porque há pessoas que, na verdade, só precisam de ajuda, porque não conhecem os caminhos, mas têm capacidades e habilidades para fazer aquilo sozinho. Estás a perceber? Então, essa é uma coisa que eu venho fazendo, essa humildade eu venho cultivando, só que, enfim, outras pessoas não percebem esse lado de humildade. Eles dizem que o Luar é arrogante, ora, é orgulhoso, ajuda a quem quer, essa coisa toda, mas muita gente não percebe. Mas esse ajuda quem quer, muitas vezes não é porque a pessoa chega com uma arrogância, ou a pessoa quer ajuda, mas não sabe colocar verdadeiramente esse pedido. Então, a tua resposta faz com que a pessoa também diga, está me tratar mal. Então, às vezes, porque eu acredito que já passaste por isso. A pessoa chega para Luar, estou a pedir água. Além da pessoa chegar aqui, Luar, estou a pedir água. A pessoa diz, assim, essa água aí, quer dizer, a maneira que a pessoa pede ajuda, mas conta muito. Na verdade, eu posso dizer que sim, isso conta muito, mas da minha parte eu não tenho muito nada a ver com a forma que uma pessoa vai se dirigir até a mim. Você pode se cruzar comigo nos corredores sem me cumprimentar, mas quando chegar o dia de tu precisares de mim, pode vir ter comigo. Claramente que vou te atender de uma forma pacífica e com toda humildade. Só que as pessoas, às vezes, têm se comportado que nem criança. Pois uma criança, quando precisa de uma coisa, ela não quer saber da disponibilidade ou do pai ou da mãe, se o pai tem os fundos ou tem aquilo que ela precisa. Ela só quer aquilo que ela precisa naquele exato momento. Então, às vezes é preciso educar essas pessoas para saberem que quando você vai pedir algo, deve esperar, deve colocar duas respostas nas suas expectativas. Que eu vou ter com fulano, vou precisar de algo X, mas já que ele me dizer sim, e que ele me dizer não, dependendo do que, da disponibilidade dele, ou se calhar do conceito que ele tem com a coisa. Está a perceber? Então, muitas pessoas confundem isso de mim, porque outras pessoas vêm ter comigo para pedir uma coisa que eu, quando analiso, vou ter que precisar de muito tempo para concretizar, estás a ver? Então, eu, por ver a minha disponibilidade, digo na hora que, olha, entendo o seu pedido, mas agora estou indisponível para tal. Então, sendo que estou indisponível para tal, te aconselho a procurar outros, estás a ver, né? Te aconselho a procurar outros, porque isso aqui vai precisar de muito tempo e eu não tenho tempo para isso.
Então, a pessoa não recebe aquilo com uma boa visão, com aquela expectativa que eu estava à espera, diz que a outra é arrogante, enquanto que não é isso de facto, é porque eu estou indisponível naquele momento, estás a ver? Principalmente quando se trata de desenho, quase todos os colegas podem receber o trabalho. Por exemplo, já estamos a falar dessa área de formação. Pode receber um trabalho em que precisa de ter algum desenho ou que há tempo, mas eles não vão procurar a pessoa para fazer aquilo. Eles vêm quando já falta pouco tempo. Então, eu quando faço aquela coisa de desenho, eu faço na expectativa de arte, estás a perceber? Eu não faço aquilo de uma forma de despachar, eu faço aquilo na expectativa de arte. Por isso que, quando não tenho tempo, nem me importa em fazer, porque eu não quero despachar o trabalho de outro, só porque ele vem pedir ajuda. Porque se eu for a despachar, ele já não vai receber de uma certa forma. E nem tu serás visto como uma pessoa verdadeiramente que faz boas coisas. Claro. Ou se calhar, há algumas pessoas que sabem, que já têm noção de que Luar tem feito boas coisas. E quando verem que eu fiz alguma coisa para o fulano, mas eu fiz de uma forma despachante, vão pensar que eu despachei o trabalho daquele, ou porque sei lá, estás a ver? Então, essa coisa que as pessoas precisam perceber, que quando você precisa de uma ajuda, deve pensar na disponibilidade da pessoa, assim como na capacidade da pessoa, se essa pessoa pode ser capaz ou não de fazer. Não somente você pensar em ter aquilo que você precisa, porque somos todos humanos, há quem tem habilidade, há quem não tem, há que ter tempo também. A questão do tempo é fundamental nesse aspecto. Para ver o meu colega. Muito obrigado, Luar. De facto, é basicamente isso. Eu até outras coisas aprendo no programa Reflexões, assim como no programa Trajetória, porque é uma situação muito delicada, a questão de ajuda interpessoal. Porque nós, às vezes, achamos que a pessoa não quer nos ajudar porque a pessoa é arrogante, a pessoa não tem tempo para nós. Às vezes, nós esquecemos dessa parte da disponibilidade. Mas, às vezes, você não apresenta verdadeiramente pontos essenciais daquilo que tu queres. Tu chegas, por exemplo, em mim e dizes, pá, me ajuda a resolver um mais um. Ok, quero o resultado apenas, mas você não quer primeiramente descobrir quais são os caminhos, você apenas quer apenas dois. o resultado. Sim, enquanto isso E não tem que ser. O que é isso de ajuda interpessoal? E como é que tu vês essa ajuda interpessoal no seu cotidiano, na sociedade em que tu estás inserido? Boa pergunta. No meu parecer, espírito de ajuda consiste em ter um sentimento dentro de si, um sentimento de incentivo que te obriga a cultivar um campo de atendimento às necessidades ou preocupações das pessoas. Estás a perceber? Isto quer dizer que uma pessoa deve ter dentro de si um campo de sentimento que visa ter uma disponibilidade para atender cada preocupação que um ser humano vai precisando nele. Estás a perceber? Então, significa que não se pode falar do espírito de ajuda sem se interligar com a questão de solidariedade. Porque a questão de solidariedade tem a ver com o saber se colocar no lugar de outro. Então, você raramente ou dificilmente vai conseguir ajudar ao outro se não saber refletir em torno da posição que aquela pessoa ocupa naquele determinado momento. Se você está numa estrada, ou está numa cidade, está, sei lá, qualquer lugar onde for, você se cruzar com uma pessoa que necessita de ajuda, você não terá como se disponibilizar a ajudar aquela pessoa se você não refletir em torno da situação em que se encontra aquela pessoa. É preciso ter a questão de solidariedade e ligar com a questão desse espírito de ajuda. Então, olhando para essa questão na nossa sociedade, eu acho que é uma coisa que ainda precisa de se cultivar ainda mais, porque nós não sabemos prestar ajuda um ao outro. Esse é um facto. Eu estava ontem a navegar nas redes sociais e me deparei com um vídeo de um muçulmano. Ele dizia que nós temos problemas com a questão de ajuda. Nós não sabemos ajudar aos próximos. Estás a perceber? Uma pessoa que já se encontra no nível mais avançado, estou a falar de estatuto social, assim como da parte financeira, ele se sente envergonhado
em sair de casa, ir comprar um tomate ou uma fruta numa banquinha do colega, de uma vizinha. Vamos no Facebook, em que ele dizia, desculpa te cortar, ele dizia que não necessariamente você deve comprar dentro de um Shoprite. De um Shoprite. Mas tem muitas bancas onde vendem pratos, vendem chávenas, vendem tigelas. E tem a ver, entra a questão de o quê? De espírito de ajuda. Yeah. Porque se você sai de casa, vai comprar, sei lá, uma peça de roupa, ou o quê, no uma seu colher, vizinho, às vezes mesmo uma uma colher, sim. Você estará ajudando naquela pessoa que é vendedora neste caso. Porque aquela pessoa não está ali em vão. Naquele momento, ou naquele setor, é porque precisa de algum rendimento para sustentar a família ou para sustentar a si mesmo. Mas a pessoa não olha para essa questão. Ele pensa que se eu for a descer do meu Mercedes, por exemplo, ir parar ali, comprar naquela banquinha, como é que vão olhar para mim? Como é que a sociedade irá olhar para mim? Enquanto isso é muito errado. Então, daí que eu coloco esse meu pensamento que a questão de ajuda também não deve ser somente em questão de, ou nos aspectos de bens materiais, ou dinheiro, ou o que, em qualquer situação que você se disponibiliza a atender às necessidades dos outros, você estará a demonstrar o seu espírito de ajuda. Porque há quem tem dinheiro, há quem tem boas condições, mas precisa de uma certa ajuda de uma pessoa que nem sequer tem um centavo, estás a perceber? Aí já entra a parte psicológica. Há quem precisa de uma ajuda psicológica, há quem está deprimido, há quem está decepcionado, há quem está, sei lá o que. Há muita depressão hoje em dia, mas isso se alastra muito mais por questão da falta de espírito de ajuda. Estás a ver? Ontem à noite eu estava no WhatsApp a ver status, né? Como qualquer jovem, quando não tem nada a fazer, o que também não é tão bom assim ficar de uma hora a ver status. Mas ontem me deu ao luxo de ver alguns status e de repente vi uma frase que me chamou muito, mas muita atenção, em que dizia que a ajuda que você tanto necessita é um estranho que te dá. A pessoa que te conhece, que está muito atento em querer competir contigo, além de te ajudar, ele quer que não, você não deve chegar até esse nível. Isso não deve chegar então, até aqui. Para quê? Para quê? Há que nós desenvolvermos essa... Porque há muita falta. Há muita Sim. De ajuda mesmo, há muita falta. E de facto... Você repara que, mesmo em questões de emprego, você vai notar que muitas das pessoas que conseguiram algum emprego fora de uma formação, sei lá, algum emprego no mercado, ou está trabalhando numa empresa, ou que ele conseguiu aquilo com uma pessoa estranha, ou conseguiu sozinho. Um familiar não se responsabilizou em ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque há aquele problema ou aquele espírito de que esse não deve chegar até o meu nível, esse não deve concretizar algo X antes de eu concretizar algo X. Então, essa é uma coisa que nós precisamos de cultivar tanto para que possamos eliminar essa coisa. Pois o espírito de ajuda, ou seja, a ajuda interpessoal, é muito importante para as nossas vidas, porque num país onde há espírito de ajuda, em maior exceção, o desenvolvimento daquele país, assim como a prosperidade, é maior. Estou a falar disso por quê? Porque essa questão de ajuda não deve se limitar somente em bens materiais ou de uma coisa que um fulano necessita naquele exato momento, mas sim devemos olhar para a questão de ajuda no sentido de demonstrar os caminhos ou fornecer os caminhos para que aquela pessoa não volte a necessitar da mesma ajuda no dia de amanhã. Estás a ver? Então, daí que eu reafirmo que onde o espírito de ajuda é maior, o desenvolvimento também é maior. Porque há quem ajuda com emprego, há quem ajuda com questões de escola, há quem ajuda com comida, há quem ajuda com sei lá o que tudo culmina numa só coisa, que tem a ver com o desenvolvimento de um país. Estás a perceber? Há um filósofo da rua brasileiro chamado Eduardo Marinho, em que ele diz que nós ainda não estamos numa sociedade verdadeiramente humanista, nós estamos no ensaio, ainda estamos a ensaiar, isso é um ensaio.
às vezes a pessoa acha que para ajudar tem que ser milionário. Às vezes acha que para eu ajudar aquela pessoa eu tenho que ter 10 mil na conta. Não. Enquanto não precisa. Um simples fato de você encontrar, por exemplo, alguém na rua à procura de um local, a pessoa está perdida, você ajudar essa pessoa a encontrar o caminho que a pessoa deve seguir, você está ajudando. É teu vizinho, chega na tua casa, é para vizinho, é para me emprestar uma velha, que já minha velha acabou, meu petróleo, meu candeeiro acabou. Você, é uma ajuda. É uma ajuda, mas aí falando nesse exemplo aí, por exemplo, de questão de vela, aí entra uma outra questão. Yeah. Se eu vier na tua casa pedir ajuda de uma vela, por exemplo, você pode me fornecer a tua vela, mas na minha saída vai entrar aquela questão de fofoca. Ei, Olha, a tia está com bela velha. exato, tentando comer a vela, quer dizer que ele não tem nada em casa, estás a ver? Yeah, Só vir na yeah, tua casa pedir um copo de arroz, está tentando comer um copo de ampunga, quer dizer que ele não tem nada, hein? Estão a sofrer. Então, E depois entra aquela parte de mau uso, de ajuda, Ok. em que se uma pessoa fornece um tipo de ajuda a uma outra pessoa, depois anda a espalhar, a dizer que espalhar. fui eu que forneci aquele tipo de ajuda, eu não lhe venho com aquela calça ali de marca, sei lá, se não fosse eu, ele não teria aquilo. O que não é preciso, o que não é preciso. Os que vão, ou os que entendem muito mais dessa coisa de religião, dizem que você pode ajudar em off, Deus está a ver tudo. Não precisa expor a sociedade, porque Deus é o supervisor de todos e de tudo. Então, naquele momento em que você está a prestar a sua ajuda ao outro, não precisa ir dizer aos terceiros ou informar aos terceiros que, olha, eu tive com fulano, lhe forneci um certo tipo de ajuda, porque Deus viu aquilo e certamente vai ter uma recompensa na sua vida. Principalmente assim que temos essa praga de redes sociais aqui. É uma praga. Né? É uma praga, de verdade, porque outras pessoas têm feito mau uso da cena. Por quê? Porque uma pessoa pode querer te ajudar com pelo menos, ou por exemplo, 500 meticais. Ele vai ter que pegar um telefone, filmar. Para que tudo isso? Para quê? Não precisa. Deus está a ver. Se bem que você é um crente, Deus está a ver. Ele é que vai te dar a recompensa. A sociedade ou a comunidade das redes sociais não precisa ver que você forneceu um certo tipo de ajuda ao outro. Estás a perceber? Faça as suas coisas. A pessoa que está a receber a sua ajuda, ele é que deve saber se posicionar ou ele presta um certo tipo de comportamento que demonstra uma gratidão com a sua prestação ou não. E também não é obrigatório que a pessoa ou que você cobra a pessoa que você ajuda para que te agradeça com a sua ajuda. Estás a perceber? Porque essa é uma outra questão que às vezes atrapalha as pessoas que ajudam e esperam o retorno. Até o próprio Jesus disse, aquilo que a tua mão direita faz, ou esquerda faz, não precisa a outra saber. Tá Exato. vendo? E essa praga que você acaba de mencionar, redes sociais, é uma das coisas que faz com que as pessoas, às vezes, há certas pessoas que ajudam com boas intenções mesmo. Sim, mas há aquelas que ajudam com a intenção de aparecer. Porque a pessoa às vezes ajuda, mas devem ver que eu também presto serviços sociais. Não precisa. Não precisa. E outra coisa que você tocou muito importante tu podes ajudar a pessoa naquele serviço em que a pessoa faz, naquela ajuda que você deu, pode vir a prestar um serviço para ti, mas também a pessoa pode, se a pessoa ter uma sensibilidade, vai se compadecer também com a questão do próximo, dizer, eu já recebi uma ajuda, então eu também devo ajudar outra pessoa. Exato. Por exemplo, eu devo, a partir de já, agradecer ao ManBook, a pessoa que me deu essa câmera. Ajudar o próximo não é uma coisa tão gigante. As pessoas acham que eu para ajudar alguém, eu para ajudar a atravessar. Não, você não precisa. É verdade. Olha, eu chego a ter essa conclusão que num dia ou na medida em que a nossa sociedade será apta no espírito de ajuda, os nossos valores também irão crescer. Porque ajudar ao outro não é se limitar em bens. As nossas vovós, as nossas titias, sei lá, que não conseguem se deslocar perfeitamente ou que não conseguem atravessar a estrada ou a rua. E se você ter essa noção de espírito de ajuda, ver uma madalha ali, está a sofrer, não consegue atravessar a rua e você vai lhe pegar assim e ajuda a atravessar. É espírito de ajuda que também tens, estás a ver?
E é outra coisa, falando nesse aspecto aí, há pessoas que de uma certa forma interpretam isso de uma forma errada. Quando você chega, às vezes você não faz aquilo porque quer ser visto ou porque quer ser, mas como nós já nutrimos essa informação de que, quer aparecer, já que Quer tem essa aparecer. praga de redes sociais, só que às vezes é bom. Mas Redes sociais estraga. mas estraga muita coisa, porque às vezes você encontra mesmo essa situação em que o cota ou a cota está aí, precisa de ajuda, e você chega aí, madame, vamos atravessar. Então a pessoa por ver aquilo, apanha lá no ar, quer aparecer. Às vezes não tem nada a ver. Outras coisas, o que estraga é a nossa vida de hoje em dia. Exatamente. Porque temos aquela situação em que, por exemplo, temos uma cota, uma velha mesmo, uma idosa, está a sair de um banco, está a sair de um encontro com aqueles projetos que ajudam os idosos, estás a perceber? Então, ele acaba de receber aqueles fundos de INAS, por exemplo. Então, algumas pessoas têm medo de prestar ajuda nas velas, por exemplo, ou em atravessar, ou sei lá, porque a sociedade supervisora vai ter uma outra interpretação. Porque se você é um desconhecido, por exemplo, encontra uma velha, tem uma bolsinha aqui e está a tentar atravessar a rua e você tenta lhe ajudar, alguém vai pensar que nada, isso aí não é sério, ele quer roubar aquela bota. E há uma outra questão também. Há aqueles casos em que você circula nas cidades, se encontram com aqueles meninos abandonados ou que precisa de uma certa ajuda. Há quem mesmo tendo um valor ou tendo condições de ajudar, não presta ajuda naquelas pessoas, porque hoje em dia existem muitas pessoas oportunistas que se fazem ou que se disfarçam de uma personalidade que, na verdade, não tem nada a ver com a sua pessoa verdadeira. Alguns fingem ser mendigos, fingem ser os necessitados, enquanto, na verdade, não são necessitados, só querem ganhar a vida. Estás a ver? Então, daí que é preciso refletir em torno da ajuda que a pessoa precisa e também refletir em torno da aparição da pessoa, como é que a pessoa se apresenta, como é que a pessoa é, como é que é o comportamento da pessoa perante essa ajuda também, para poder ajudar. Estás a ver? E já agora, de facto é um tema muito interessante. Interessante. Há muitos pontos que nós podemos abordar aí ainda nesse programa. É um tema muito abrangente, mas que a mim acaba de criar aqui um ponto muito importante que eu acho que é necessário que nós, de uma certa forma, possamos chegar até lá. A analisar, mas essa pessoa, por exemplo, essa coisa de alguém chegar com um saco de arroz, está aqui arroz, estamos a vir ajudar. Às vezes, quando aquela câmera é desligada, às vezes aquele saco de arroz nem vai para aquela pessoa, deixa eu ver. Acontece. Sim, a pessoa chega aqui com 10 mil meticais, liga a câmera, você liga a câmera, estou aqui para ajudar esses jovens, são criativos. Depois, quando desligamos a câmera, o cara diz, não, na verdade aqui vocês vão levar 5 mil meticais, não vão levar 10 mil meticais. Isso acontece. No seu ponto de vista, o Luar Poeta, Sim. como é que tu achas que nós podemos verdadeiramente desenvolver essa ajuda interpessoal de uma forma eficaz? Porque nós ajudamos, bem ou mal, ajudamos em certas situações. Então, indo nessa perspectiva, qual é o cenário que tu achas que podemos, de uma certa forma, desenvolver? Qual é uma linha que nós podemos seguir para que essa ajuda seja eficaz? Respondendo a essa questão, para que possa haver alguma mudança na nossa sociedade, nos tempos atuais, é preciso que todo homem se abstenha da falsidade. Ok, a falsidade. É preciso que todo homem seja idôneo e verdadeiro, porque essa é uma questão que tanto preocupa, aliás, pois você pode reparar que uma pessoa tem trabalhado com essa questão das redes sociais, ele faz vídeos, sei lá, pegadinhas que tentam demonstrar esse espírito de ajuda, mas que na verdade ele não está a prestar ajuda, ele só está a fazer o trabalho dele, estás a ver? Então, aquelas pessoas em que ele intercala, neste caso, ou que intercepta para poder filmar, aparecerem no vídeo, se não for nada combinado, chega a ser chocante aquilo.
chega a ser chocante, porque há quem estava a necessitar de verdade, Exatamente. ou que não esperava que um dia aparecesse uma pessoa estranha a dizer que, olha, estou a ver que você é uma pessoa humilde, tem uma humildade em ascendência, e este carro é seu, estás a ver? Enquanto aquilo é brincadeira, e isso chega a tocar no coração, no fundo mesmo no coração. Então, as pessoas precisam refletir e precisam cultivar muito mais o campo de responder de responder às necessidades dos outros, porque você pode vir pedir uma ajuda a mim, eu não estarei à altura de ajudar, mas a minha disponibilidade, a minha resposta ou a minha reação ir de acordo com a sua cara. Estás a ver? Eu ser humilde consigo, ter tempo de te ouvir primeiro, de analisar. Isso é patente na psicologia, que temos que ouvir, depois analisar e para depois criticar ou responder. Então, se uma pessoa se desloca, vem até si para pedir ajuda, você precisa primeiro ouvir, analisar. Está a analisar o quê? Está a analisar as suas condições e as condições daquele que precisa de ajuda, percebe? Então, ao analisar, definitivamente, você vai ter uma resposta para dar àquela pessoa. E atenção aí, você não deve prometer ou optar em uma promessa falsa, enquanto bem no fundo sabe que não estará em altura de se responsabilizar com as suas próprias palavras. Porque há quem, só para deixar passar, se depara com uma pessoa que precisa de ajuda, ou um familiar, ele diz que, estou a ouvir a sua inquietação, a sua preocupação, mas dê-me um tempo, vou ver o que faço. Ou, Esse é o que faço aí. esse é o que faço aí, é que estraga, na verdade, é que estraga as famílias, estraga quase toda a relação da humanidade. Estás a ver? Porque se for já reparar, muitas pessoas já não se falam hoje em dia, principalmente hoje em dia que é muito complicado ter que arrumar um emprego para a camada juvenil, porque um jovem tem também aquele problema de ter que sempre esperar, ou de ter que sempre confiar nos familiares ou nos tios, sei lá, que ele não saber ir à luta, não saber fazer por si mesmo, estás a ver? Então, ele ter que confiar taxativamente nos outros. E quando ele recebe uma resposta que ele não estava à espera, fica totalmente decepcionado, e aí entra uma luta espiritual com aquela outra pessoa. Por quê? Porque ali há de haver um corte de amizade, estás a ver, né? Há de haver corte de amizade, ele não vai falar como antes com aquela pessoa, não vai olhar naquela pessoa como antes, porque aquela pessoa decepcionou ou que matricou o que ele queria. Portanto, falar em tudo isso, eu cheguei até numa das minhas obras, assim digamos, a colocar esse posicionamento, que se você achar que foi totalmente abandonado, agradeça aquelas pessoas todas que te abandonaram, que não estão a prestar nenhuma ajuda em si, porque, de certa forma, aquelas pessoas podem estar a contribuir fortemente para que você descubra o melhor de si. Estás a ver? Porque há quem, na verdade, é capaz de fazer por si, é capaz de fazer sozinho, é capaz de ir à luta e vencer sozinho, de trilhar os seus caminhos sozinho, mas que ainda não conhece as suas capacidades, ainda não teve a ousadia de medir as suas capacidades, porque ele confia nos outros, confia na ajuda dos outros. Então, se uma pessoa te abandonou, você acha que essa pessoa deveria te ajudar, mas não está a te ajudar, agradeça aquela pessoa. Essa pessoa está a contribuir fortemente para que você descubra que, na verdade, você sozinho é capaz. Muito obrigado, bro. Muito obrigado mesmo. Está a deixar pontos super top. E enquanto falava, eu fui me mostrando de certas coisas aqui e lembrei de um vídeo. Não existe tentativas. Aquela coisa que você disse de deixa ele ver o que faço. Não existe isso aí. Exato. O que existe é sim ou não. Exatamente. Estou a pedir essa água. Você diz não. Ela vai dizer, não, espera lá um pouco, vou dar. Não existe isso. Não existe, vou tentar. Não existe. Ou você ajuda, ou você não ajuda. Então, às vezes, essa coisa de nós dizermos,
espera, é de ver o que faço. Às vezes nos põe, de uma certa forma, numa situação de nós começarmos a odiar o próximo porque nós nos sentimos matracados por aquela pessoa. Exatamente. Mas a pessoa também, às vezes, não está matracado porque quer matracar, porque não tem condições, mas tem medo de dizer, olha, eu não posso te ajudar porque não estou apto a fazer isso. Não fica nessa tipo, é de ver o que faço, é de ver o que faço. Exato. Luar, muito obrigado, meu irmão, por esse tempo precioso, com muita sabedoria. Hoje eu estou muito feliz. Ele também é criador de conteúdo, ele deixou cá o seu canal e esse canal que está passando aqui no rodapé. E vocês podem acessar lá, tem muita coisa boa. E, agradeço eu pela humildade, porque quero acreditar que se fosse outra pessoa assim, que és um criador de conteúdo, ia dizer, não. Esse tema aí vai me beneficiar, mas você se dispôs a vir aqui no meu projeto para juntos falarmos sobre isso. Então, muito obrigado, irmão. Últimas palavras. Na verdade, agradeço eu pelo convite e também pelo tempo. Acredito que foi mais uma sentada construtiva, motivadora, inspiradora, deu para colher uma e mais outra coisa boa e positiva. Acredito que quem está a acompanhar neste exato momento este programa, ou quem irá acompanhar, não importa o tempo, vai poder se beneficiar de alguma coisa. Dizer que podem seguir as minhas plataformas, respondem pelo nome de Olhar do Povo. Olhar do Povo, que é um site que tem como objetivo trazer reflexões dos gêneros, trazer informações dos gêneros, trazer uma e outra coisa que se calhar preocupa ou que precisa das reflexões dos demais. Então, Olhar do Povo no Facebook, Olhar do Povo no Instagram, Olhar do Povo no YouTube. E quem quiser entrar em contato conosco pode entrar pelo número 8487928874. Repito, 8487928874. Aqui é Luar Poeta. Fui. Nunca quiseste me perder.